Olá, bom dia. Você está acompanhando a programação da TV Justiça. Eu sou a capitão-tenente Patrícia Fonseca e estou no centro do Rio de Janeiro, diretamente do anteplenário do Tribunal Marítimo, para a transmissão da sessão solene alusiva aos 90 anos dessa corte. O evento será presidido pelo almirante da esquadra Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha. Bom dia a todos. Convido os senhores juízes Fernando Alves Ladeiras e o senhor juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho para conduzirem ao plenário o comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Convido o senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, para presidir esta sessão solene. Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a sessão solene comemorativa do 90º aniversário do Tribunal Marítimo. E passo a palavra ao senhor juiz presidente para conduzir os trabalhos desta sessão solene. Muito obrigado. Com muita satisfação, conduzo os trabalhos dessa sessão solene, presidida pelo senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen. Canto do hino nacional.
Presentes nesta sessão, o senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra, Mauro César Rodrigues Pereira. O senhor ex-comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura Neto. O senhor ex-comandante almirante de esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. O senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra, Ilks Barbosa Júnior. O senhor comandante de operações navais, almirante de esquadra, Cláudio Henrique Melo de Almeida. O senhor comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, almirante de esquadra, fuzileiro naval, Carlos Chagas Viana Braga. O senhor diretor-geral do Material da Marinha, almirante de esquadra, Edgar Luiz Siqueira Barbosa. O senhor diretor-geral do Pessoal da Marinha, almirante de esquadra, Renato Garcia Ruda. O senhor diretor-geral de navegação, almirante de esquadra, Silvio Luiz dos Santos. Agradeço a honra da presença dos senhores membros do almirantado. Senhor presidente do Clube Naval, almirante de esquadra, João Afonso Prado Maia de Faria. O senhor almirante de esquadra, Liseu Zamprônio, vice-presidente do Clube Naval. O senhor presidente da Fundação de Estudos no Mar, almirante de esquadra, Marcelo Francisco Campos. O senhor ex-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Mário Augusto de Camargo Osório. O senhor ex-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Luiz Augusto Correia. O senhor ex-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho, atual diretor da Agência Nacional de Transporte e, neste ato, representando a Agência Nacional de Transporte Aquaviários. O senhor desembargador Antônio Carlos Esteves. O senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha, vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho. O senhor presidente da SUAMAR, Sociedade Amigos da Marinha, no Rio de Janeiro, Márcio Teles de Menezes do Prado Maia. Senhores almirantes, o senhor Comodoro da Marinha Mercante, capitão de longo curso, Álvaro José de Almeida Júnior. Senhores juízes do tribunal, senhoras e senhores convidados que nos honram com a sua presença, aqui faço a questão de nomear pessoalmente 3 representantes ilustres e baluartes da advocacia marítima exercida neste tribunal. O doutor Pedro Calmon Filho e o doutor Arthur Carbone e a juíza Maria Cristina. É com imensa satisfação que nos reunimos e os recebo para celebrar os 90 anos do Tribunal Marítimo, saudando também a audiência da Rádio e TV Justiça e do YouTube. Em 5 de julho de 1934, na capital dos Estados Unidos do Brasil, o Tribunal Marítimo foi instituído pelo decreto número 24.585, cujo evento catalisador foi o acidente com o navio alemão Baden, ocorrido em 1930. Temos uma maquete do navio na entrada do plenário, que foi doada para a celebração desta data. Nestes 90 anos, outra efeméride a ser ressaltada é a promulgação da Lei número 2180 de 1954. Digamos, o nosso, abre aspas, marco legislativo, fecha aspas, que estabelece as competências legais, balizando o funcionamento desta Corte. Peço vênia para realizar uma analogia com os termos do planejamento militar. Nesse sentido, o tribunal possui sua missão muito bem definida. Missão que, no jargão castrense, é tarefa, mas propósito. Vejamos. Julgar os acidentes e fatos da navegação. Tarefa, a fim de propósito.
promover a segurança da navegação. Nesta toada, o tribunal tem se destacado ao longo dos anos pela legitimidade de seus acórdãos. Cada processo que aqui chega é tratado com seriedade e imparcialidade. E, atualmente, estamos implementando formas de julgamento mais céleres, como as já empregadas no Poder Judiciário. Ainda no tema das atribuições da Corte, e utilizando a já citada analogia, a segunda missão: registrar a propriedade marítima e o ônus sobre embarcações, conceder o certificado de registro de armadores e o registro especial brasileiro, tarefas. Registrar e conceder, a fim de, o propósito, trazer a segurança jurídica aos empreendedores e empresários e investidores. Neste caso, ressaltam-se os procedimentos que asseguram a legitimidade dos proprietários e armadores e a conformidade documental das embarcações. Hoje em dia, explorando o ambiente cibernético, estamos avançando em termos de presteza nos nossos despachos, com alguns notáveis avanços. Neste ponto, e sem falsa modéstia, trago 3 invejáveis características deste tribunal, previstas na lei. Jurisdição em todo o território nacional. Um único tribunal em todo o Brasil para exercer as atribuições a nós delegadas pelo poder público. Aqui cabe uma citação sobre a pioneira sessão ordinária realizada em maio deste ano na Associação Comercial de Santos, usufruindo o dispositivo legal desta jurisdição e deslocando o plenário para a cidade de Porto. É importante destacar o inexorável vínculo com a Marinha do Brasil, que, dentre outros prós, nos traz a capilaridade para levar o braço da justiça marítima por meio das capitanias nos mais distantes rincões do Brasil. Terceiro, autonomia, capacidade de operar de maneira independente, sem a interferência direta de entidades externas em suas decisões e procedimentos. Temos que sustentar e dar credibilidade a essa capacidade. Nesta esteira, sigo com o reconhecimento da participação incansável e dedicada dos juízes. São eles os guardiões da justiça, que asseguram que as decisões sejam tomadas com base em critérios técnicos na busca pela verdade. Por dever de justiça, devo mencionar também que no labor das lides jurídicas exercidas neste egrégio tribunal, apresentam-se outros fundamentais atores. A Procuradoria Especial da Marinha, a qual compete zelar pelo respeito à Constituição e ao ordenamento jurídico nos processos do Tribunal Marítimo, o que revela sua proeminente ligação com esta Corte, em função de sua origem e de seu funcionamento, aqui no interior deste prédio, e que de forma independente e imparcial se apresenta como órgão acusador e fiscal da lei. Os advogados, exercendo patrocínio nesta tribuna, por meio de sustentações bem fundamentadas, o que garante que as partes envolvidas tenham uma justa defesa. Ambos, a PEN e a reconhecida Advocacia Marítima, a qual figura entre os melhores quadros da OAB, trabalham com rigor e dedicação, e engrandecem as decisões aqui proferidas. Ainda no campo dos agradecimentos, reconheço o importante apoio prestado a este tribunal pelos comandos de todas as organizações militares da Marinha, afetas às missões já elencadas, e também agradeço ao Tribunal Regional Federal, Tribunais de Justiça, Procuradoria da República no Rio de Janeiro, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública da União. Não poderia deixar de mencionar também toda a comunidade marítima e fluvial, que integram cotidianamente este tribunal e compõem uma das razões de nossa existência. Os 90 anos deste tribunal é um marco significativo na história do direito marítimo do nosso país.
um testemunho de dedicação e da competência de todos os que, ao longo de décadas, contribuíram para a consolidação deste tribunal. Presidentes, juízes, servidores civis e militares, que neste belo edifício centenário de estilo neoclássico labutaram e ainda labutam. Estamos todos de parabéns. Por oportuno, apresento uma reverência ao primeiro presidente, o insigne almirante Adalberto Nunes, que possui um admirável elenco de cargos exercidos na Marinha, e para nosso orgulho, neste currículo encontra-se a Corte Marítima Brasileira. Já chegando ao final, e de forma muito especial, agradeço ao almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, senhor comandante da Marinha, a sua honrosa presença e por presidir esta memorável sessão, ressaltando mais uma vez o histórico, inexorável e intransferível vínculo com a invicta Marinha de Tamandaré. Almirante, esta cadeira sustenta 90 anos de história. Neste momento, trago a memória de eventos passados, nos quais este lugar foi ocupado pelos ministros e comandantes da Marinha em pleno exercício do cargo. E aqui faço uma menção especial ao almirante de esquadra Alfredo Caram, que por ocasião do jubileu de 50 anos, em 1984, estava exatamente nesta posição. Senhoras, senhores, membros da comunidade aquaviária, gente do mar e do porto, não podemos ser tímidos na nossa empreitada em prol do desenvolvimento do nosso país. Somos parte importante da máquina do progresso do Brasil. Copio as palavras do ex-presidente, vice-almirante Wilson Pereira de Lima Filho, abre aspas, os ventos sopram favoráveis à navegação brasileira, fecha aspas. Por isso, temos que ajustar as velas, vamos caçar a vela grande, entrar com a bujarrona, correr para a barlavento, equilibrando a embarcação, pois a navegação na orça, isto é, no contravento, exige um grande esforço. Por navegar em zigue-zague, estejam todos atentos às viradas de bordos. E no futuro, as gerações que assumirão o leme poderão içar o balão com as cores verde e amarela em uma bela navegação pelo vento de aleta. Que Deus e Nosso Senhor dos Navegantes continue iluminando a nossa aventura marítima. Parabéns, Tribunal Marítimo, promovendo a justiça e a segurança da navegação. Muito obrigado. Será exibido o vídeo institucional relativo às comemorações de 90 anos. Da década de 1930, o recente aumento de acidentes da navegação em águas brasileiras evidenciava a necessidade de se constituir um Tribunal Marítimo Administrativo, ideia concretizada em 1931 e seu regulamento sendo aprovado em 1934. O fato de maior peso para sua criação foi o incidente ocorrido no fim da tarde do dia 24 de outubro de 1930, com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização. Ignorando os avisos da Fortaleza de Santa Cruz, continuou sua navegação e foi bombardeado pelo Forte da Vigia, hoje mais conhecido como Forte do Leme. O caso foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha. Este fato contribuiu ainda mais para a criação de um órgão especializado no Brasil. O primeiro processo julgado foi o naufrágio do navio Cutter Constantinópolis, ocorrido em novembro de 1934, no litoral do Maranhão. O Tribunal Marítimo é um órgão autônomo, com jurisdição em todo o território nacional, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha do Brasil. Tem como atribuições julgar acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre, e manter os registros de armadores, de propriedade marítima, de ônus sobre embarcações brasileiras e do Registro Especial Brasileiro. A Lei nº 2180
de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, dá a composição para o colegiado, abrangendo todas as áreas do conhecimento, imprescindíveis à análise das circunstâncias, que envolvem os acidentes e fatos da navegação. São 7 juízes nomeados por decreto do Presidente da República, sendo 3 juízes militares indicados pelo comandante da Marinha em cargos comissionados. Um juiz-presidente, oficial-general do Corpo da Armada. Um juiz, capitão de mar e guerra ou capitão de fragata, do Corpo da Armada. E um juiz do Corpo de Engenheiros Navais, subespecializado em máquinas ou casco. 4 juízes civis concursados, 2 bacharéis em Direito, sendo um especialista em Direito Marítimo e o outro em Direito Internacional Público. Um especialista em armação de navios e navegação comercial e um capitão de longo curso, da Marinha Mercante. A atuação deste colegiado de forma técnica e especializado há 9 décadas promove decisões muito bem fundamentadas e contribui de forma efetiva para a segurança da navegação e na salvaguarda da vida humana no mar. Um vislumbre sobre os julgamentos realizados no Tribunal Marítimo, como o naufrágio do barco Shangri-La pelo submarino alemão 199, o emborcamento e naufrágio do Bateau Mouche 4, a explosão e naufrágio da plataforma P-36, a explosão do navio-tanque Vicunha, o naufrágio do navio Haidar, que transportava carga viva, o naufrágio da embarcação Cavalo Marinho I, que operava na travessia entre as cidades de Salvador e Itamaracá, entre outros, revelam a complexidade do trabalho e os diferentes desafios enfrentados pela Corte do Mar em sua existência. O Tribunal Marítimo também exerce a função cartorial, onde são expedidos digitalmente o registro de armador e o registro da propriedade marítima. Esse último institui a nacionalidade, a validade, a segurança e a publicidade da propriedade de embarcações. Adicionalmente, mantém os registros de direitos reais e de outros ônus de embarcações brasileiras. Em 8 de janeiro de 1997, foi instituído pela Lei nº 9.432, o Registro Especial Brasileiro, REB, com trâmite totalmente digital, concedendo isenções fiscais para embarcações nacionais e estrangeiras com suspensão de bandeira, bem como o pré-REB para embarcações em construção nos estaleiros nacionais, como forma de fomentar a marinha mercante e a construção naval nos estaleiros brasileiros. O tribunal conta com a biblioteca Almirante Adalberto Nunes, nome dado em homenagem ao seu primeiro juiz-presidente, especializada em direito marítimo e áreas correlatas à ciência do direito, tendo como objetivo fornecer acesso a uma variedade de publicações atinentes a essas áreas do conhecimento, à comunidade marítima e ao público acadêmico em geral. Na página da internet do TM, pode-se ter acesso a diversas informações, tais como a edição do diário eletrônico, as pautas e atas das sessões plenárias, tabela de custas judiciárias, geração de GRU, consultas processuais e aos acórdãos resultantes dos julgamentos realizados pelo colegiado do Tribunal Marítimo. No nosso site, você ainda tem acesso às informações sobre o registro de embarcações e a legislação vigente, a situação de embarcações inscritas no REB e pré-REB. O tribunal também está no Instagram, YouTube e LinkedIn. O Tribunal Marítimo traz segurança jurídica para a gente do mar, para a gente do porto e para os empreendedores e investidores que creem em uma marinha mercante forte no Brasil. Tribunal Marítimo, justiça e segurança para a navegação. Com a palavra, o senhor juiz Marcelo Davi, decano e vice-presidente do Tribunal Marítimo, que fará a locução em nome dos juízes deste tribunal. Excelentíssimo comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, em nome do qual cumprimento todas as autoridades civis e militares aqui já nomeadas, caros magistrados, componentes do tribunal, senhores advogados, senhoras, senhores, especialmente minha esposa Marta,
É um prazer ter sido escolhido pelo presidente do Tribunal Marítimo para, em nome dos magistrados que compõem essa corte, fazer a locução relativa aos 90 anos do tribunal. É uma data especial, histórica, e me parece um momento histórico que todos nós aqui vivemos. Não preparei aquele discurso formal que começaria dizendo que a razão do tribunal foi o caso do Baden, porque sabia que isso já ia ser colocado em vídeo institucional, em outras oportunidades. Me veio à cabeça falar sobre a razão de ser do tribunal, a essência do tribunal. E é sempre assim que eu começo todas as minhas aulas como professor. Eu jamais dou o conceito, eu ensino a pensar, eu ensino a origem, eu ensino a razão e a essência. Né? Exatamente por isso, qual foi a razão e a essência do Tribunal Marítimo? Já foi dito aqui em algumas oportunidades, a gente terminou o hino lendo a frase, né? O futuro do Brasil está no mar. Isso é uma absoluta verdade. Né? O futuro do Brasil está no mar. Né? Escutamos aqui, o Tribunal Marítimo é responsável pela segurança da navegação, justiça e segurança da navegação. Não a navegação militar, que já é muito bem cuidada pela Marinha, mas a navegação mercante, a navegação comercial, essa que corresponde a quase 96% do comércio exterior brasileiro. Tá? Li reportagem recente em torno de 2 trilhões de reais movimentados pelas embarcações mercantes anualmente. Tá? Temos hoje 180 instalações portuárias no nosso país, temos um dos maiores litorais do mundo, 8.500 quilômetros de litoral, um comércio aqui dentro de quase 96% das nossas divisas pelo mar, né? Aí incluindo rios, canais, nossa área fluvial, que é gigantesca, só na Amazônia a gente tem quase 60 mil quilômetros de vias navegáveis, né? Um universo de embarcações inscritas, regularmente inscritas, de mais de 1 milhão de embarcações. Tá? E qual é o contexto disso? Há 90 anos atrás, o legislador inteligentemente criou o Tribunal Marítimo. E a inteligência do Tribunal Marítimo está logo no seu artigo 1º da lei. Com a essência de buscar a imparcialidade, a justiça e a segurança da navegação, a lei foi extremamente inteligente ao dizer, como primeira frase, o Tribunal Marítimo é uma instituição autônoma, tão bem ressaltada pelo nosso presidente. Só há imparcialidade, só há justiça com autonomia. Não existe a menor possibilidade de imparcialidade, de neutralidade, de justiça, onde se há hierarquia e subordinação. O tribunal é autônomo, e como autônomo, há 90 anos, propõe as suas decisões e em acórdão estabelece, né, as suas decisões, ou seja, são decisões colegiadas, acordadas, julgadas por experts em cada uma de suas áreas. A lei foi além. O tribunal, como uma das suas essências, deve auxiliar o Poder Judiciário, já que a matéria que aqui é julgada é uma matéria de pouco conhecimento, mesmo nos doutos integrantes do Poder Judiciário. Isso é demonstrado e provado em teses de mestrado, do qual eu já acompanhei, mostrando que, no âmbito do Poder Judiciário, não há aulas em faculdades como regra de direito marítimo, essa matéria não é exigida em concursos para magistratura, não se dá aula nas escolas de magistratura, então os magistrados, que não nascem sabendo, não possuem como regra
conhecimentos específicos sobre o que se julga aqui no Tribunal Marítimo. Então, a lei inteligentemente disse, olha, o Tribunal Marítimo, além da sua competência, além da essência do seu julgamento, que é a segurança da navegação, é a justiça no mar, é o desenvolvimento da marinha mercante, atividade estratégica do Estado brasileiro, ele também deve ajudar o Poder Judiciário. Ele não é ajudado pelo Poder Judiciário, é só ler a lei. Ele auxilia o Poder Judiciário, ele não é auxiliado pelo Poder Judiciário. Então, a lei diz, é uma instituição autônoma, auxiliar do Poder Judiciário. Instituição essa apoiada pela Marinha do Brasil, com vinculação orçamentária e de pessoal e material. Ou seja, é um primor esse artigo 1º da Lei 2180, que há 90 anos, né, está em vigor. Quando as pessoas falam errado, é porque já tiveram tempo suficiente de ler a lei. 90 anos é um tempo suficiente, né? E só de ler o artigo 1º da lei, já se tem absoluta essência e compreensão sobre o tribunal. O tribunal, para ser um tribunal de conhecimento técnico, ele se subdividiu entre seus julgadores de matérias da essência do julgamento. Então, temos aqui engenharia naval, temos aqui a experiência de um capitão de longo curso, temos aqui a experiência de quem domina o direito marítimo, o direito internacional, a segurança do tráfico aquaviário, quem domina a armação comercial de navios. Ou seja, um primor a legislação do Tribunal Marítimo. Suas decisões não são singulares, são colegiadas. Ou seja, eu vou pegar todos esses conhecimentos que seriam impossíveis de serem alcançados por uma única pessoa. É absolutamente impossível uma única pessoa saber engenharia, direito marítimo, direito internacional, ter sido capitão de longo curso, ter conhecimento de armação comercial, segurança do tráfico aquaviário. É impossível se encontrar isso numa única pessoa. Então, somos um colegiado, né? E assim decidimos, né? Nossas decisões, no âmbito da administração pública, são imutáveis. Imutáveis. Elas determinam a orientação do Estado brasileiro no âmbito administrativo, no âmbito da administração pública. Se o tribunal disser fere a segurança da navegação, a atracação deste navio neste porto sem rebocador, haverá rebocador. Se ele disser um rebocador é pouco, existirão 2. E o tribunal não está preocupado com, mas isso vai ficar mais caro. Não, ele está preocupado, olha a essência, com a segurança da navegação. A segurança gera confiabilidade, crescimento, desenvolvimento. O futuro do Brasil está no mar. E o futuro do julgamento e da segurança do mar está no Tribunal Marítimo. Não está em nenhum outro lugar, em nenhum outro órgão. O presidente bem colocou, não existe repartição de atribuição de competência do Tribunal Marítimo, ela é única. E ela é realizada e implementada por um único órgão. E esse único órgão se renova aos seus 90 anos, graças ao conhecimento, ao zelo, à expertise daqueles que aqui militam, servidores que são extremamente empenhados, seus jogadores, seus presidentes, no sentido de se modernizar, como se moderniza a essência da sua criação, que é a marinha mercante. Por isso temos hoje publicações autônomas do Tribunal Marítimo na sua própria página, nós temos processo absolutamente virtual do início até o fim, nós temos registro virtual do início até o fim, nós temos estudos extremamente adiantados de fazer sessões virtuais. Tivemos me permita, presidente, tivemos a inovação de fazê-lo graças à pandemia, mas e o fizemos primeiro do que o Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem,
Tá? Quando houve a pandemia e houve aquela perplexidade geral no país, nosso presidente, Almirante Lima Filho, tá? Como bem disse, no barco, pegando vento, onda, segurou firme, né? E antes de qualquer outro tribunal, e digo isso com muito orgulho, porque cada julgador do Supremo tem 350 auxiliares. O tribunal tem no seu a sua inteira composição, 180 servidores, né? No seu quadro, e atualmente, se não me engano, 130. Né? E com esses servidores, nós fizemos sessões virtuais, primeiro do que o Supremo Tribunal Federal. E é bom dizer isso sendo filmado pela TV Justiça, porque mostra o valor que esse órgão público possui. Mostra a eficiência que esse órgão público e seu compromisso com o seu dever e o seu munus público. Né? O tribunal se moderniza, o tribunal já está com estudos extremamente avançados para se dividir em turmas, para criar o duplo grau de jurisdição, que é uma necessidade que sentimos falta para a maior legitimidade das nossas decisões. Isso significa o quê? Modernidade, eficiência, né? E certeza de que esses 90 anos foram profícuos e serão cada dia mais, graças ao empenho de cada um que aqui milita. Né? É um orgulho muito grande fazer parte desse dia, dessa data, dessa comemoração. Viva o Tribunal Marítimo! Muito obrigado, senhor juiz. Palavra com o senhor vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho, diretor da Procuradoria Especial da Marinha. Senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Ouça, senhor ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Parcelar Leal Ferreira, senhor ex-comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, em nome dos quais já saúdo as autoridades civis e militares já nominadas anteriormente, aos senhores advogados e advogadas aqui presentes, comunidade marítima, senhoras e senhores. Antes de iniciar a minha leitura, eu queria deixar registrado meu orgulho, né, de estar aqui hoje nessa sessão solene, e que fui convidado pelo juiz-presidente, pelos demais juízes, né, um pequeno esclarecimento. Normalmente, quem senta nessa posição é um procurador ou uma procuradora da Marinha, não o diretor da PEM. E foi feito um convite em que me deixou muito lisonjeado aí pela essa demonstração de apreço e que prossigamos o nosso trabalho sempre com harmonia no nosso dia a dia. Bom, nessa ocasião em que o Tribunal Marítimo comemora o seu 90º aniversário, é com orgulho e satisfação que a Procuradoria Especial da Marinha, órgão assíduo deste plenário, presta homenagem a esta distinta corte pelo seu trabalho longevo, profissional e exitoso. Em sua atuação marcante, ao longo de quase um século, na qualidade de órgão máximo da estrutura da justiça marítima de nosso país, vem desempenhando suas atividades de maneira lúcida, técnica e transparente, proferindo acórdãos que contribuíram de forma inequívoca para o aprimoramento da segurança no mar em suas diversas matizes. Uma nação como o Brasil, possuidora de um extenso território repleto de rios navegáveis e uma imensa costa marítima, jamais poderia prescindir de uma corte capaz de prover pronta solução para uma extensa gama de demandas, envolvendo diferentes aspectos para a segurança da navegação e da vida humana nos ambientes marítimo, fluvial e portuário. Emoldurada por esse desafiante contorno, nossa singular Corte do Mar configura-se como um órgão autônomo, como já foi dito aqui várias vezes, vinculado ao Poder Executivo, auxiliar do Poder Judiciário, com jurisdição em todo o território nacional.
E tal dimensão remete a um arcabouço jurídico amplo e complexo, que inclui inúmeras convenções e tratados internacionais em distintas relações com os diferentes Estados signatários. Mas não é apenas por seu conhecimento técnico, senão também por sua atuação zelosa, célere e respeitosa, que se destaca o trabalho dos juízes e advogados que participam das lides deste tribunal. Neste ambiente de profícuo debate sobre acidentes e falhas da navegação, a Procuradoria assume um honroso papel junto ao Tribunal Marítimo, exercendo suas atribuições de maneira independente, empenhando-se na busca da verdade dos fatos e valendo-se, nesse desiderado, da livre convicção dos seus procuradores, como princípio imutável para a formulação de suas representações, que são as nossas denúncias numa forma mais coloquial, ou pedido de arquivamento. De forma análoga, registra-se a atuação daqueles advogados que, de modo profissional, expõem seus argumentos de defesa em oposição à acusação da PEN, assegurada a paridade das partes e o equilíbrio na solução dos casos submetidos a esta Corte. Compete, por fim, aos ilustres juízes a mais digna tarefa de julgar, o que fazem com grande senso de responsabilidade e dedicação, sempre pautados no devido processo legal. Tamanha responsabilidade permite à Corte Marítima não apenas zelar por essa atividade essencial, mas também buscar a justiça como uma forma de garantia da lei e da segurança da navegação. Nessa esteira, destaca-se a criação do projeto Justiça Itinerante em Santos, iniciativa pioneira e desafiadora, que possibilitou a realização da sessão de julgamento sobre acidentes e falhas da navegação fora da sede do Tribunal Marítimo, aproximando a comunidade marítima de Santos aos debates conduzidos nessa egrégia corte. Também merece destaque o trâmite de requerimentos em formato digital no Sistema Eletrônico de Informações do Tribunal Marítimo para emissão de certidões, pré-reb, Registro Especial Brasileiro, registro de propriedade de embarcação, armadores e ônus. Releva mencionar que isso ocorreu em menos de um ano. Começou a tramitação em forma digital, acelerando todos os processos que envolvem o registro de embarcação. E com esse espírito que o Tribunal Marítimo segue, após 9 décadas, como nos dias de outrora, o serviço ininterrupto de guardião da Justiça do Mar em águas interiores, contribuindo para a navegação da segurança e da salvaguarda da vida humana em nossas águas jurisdicionais, possibilitando a responsabilização daqueles que dão causa à perda de vidas humanas e materiais, bem como a proposição de medidas preventivas de forma a evitar novos sinistros, permitindo ainda a segurança jurídica e a formação de um ambiente propício ao desenvolvimento das atividades econômicas, científicas e sociais no ambiente marítimo. Dessa feita, como não seria possível refletir sobre a importância desta Corte Marítima sem levar a percepção do seu trabalho nos resultados concretos sobre a qualidade de vida de nossa sociedade. Também não seria possível expressar tão grande felicidade foi partilhar do convívio com tão distintos brasileiros, sem exaltar seu espírito marinheiro, patriotismo e senso de dever. Viva o Tribunal Marítimo, viva os senhores juízes-presidentes, senhores juízes, servidores civis e militares. Parabéns pelos seus 90 anos. Muito obrigado. Muito obrigado, almirante. Com a palavra, a doutora Carmen Lúcia Sarmento Pimenta, representante dos advogados que postulam neste tribunal. Excelentíssimo senhor comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades presentes e já nominadas. Nobres colegas advogados, aos quais eu tenho a grande honra de representar neste momento. Ilustre audiência, confesso
que o coração bate mais forte quando está sobre nós a responsabilidade de falar em nome dos renomados advogados que atuam nesta tribuna, principalmente em data tão importante de comemoração de 90 anos. Por outro lado, também tenho aquela sensação confortável de quando se fala sobre alguém querido e admirado, como um avô. Essa é a emoção que me invade agora. Felizmente, a minha missão aqui foi simplificada quando direcionada para o objetivo único de descrever a relação entre o Tribunal Marítimo e os patronos que aqui militam. Não foram poucos os momentos em que fui arguída por alunos e colegas de profissão que demonstraram curiosidade pela atuação na Corte do Mar. Reconheço que, em todas as vezes, me enchi de orgulho ao responder que é apaixonante. Isso mesmo, quando começamos a lidar com o direito marítimo, corremos o risco de nos apaixonar pela matéria. Sim, ser advogado nesta egrégia corte é diferente. Assim, vejo o convite para estar aqui hoje como oportunidade de expandir essa resposta. Afinal, como é ser advogado no Tribunal Marítimo? Nesse exercício, remeto ao início da minha carreira, quando, vindo ao TM pela primeira vez, me deparei com este lindo prédio histórico localizado no coração da cidade do Rio de Janeiro. A sua elegante fachada antecipa a nobreza de suas dependências. Entrar pelas portas desta corte como patrono traz sobre nós a responsabilidade de fazer parte do que se considera a maior função do Tribunal Marítimo, que é promover a justiça e a segurança da navegação. Indo além, uma vez que, sendo vinculado ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Marinha, como determina a sua lei orgânica, encontramos neste tribunal o perfume da Marinha do Brasil, fazendo com que o TM navegue sobranceiro pelas águas do direito marítimo. Isso é revelado a partir da continência com que os advogados são saudados ao adentrar o tribunal, até o obsequioso atendimento que recebemos de toda a tripulação, desde o servidor mais simples até o que ocupa o mais alto cargo desta Corte do Mar. Deixando de lado as cortesias e passando para a prática do dia a dia jurídico, temos o prazer de observar, nesses anos de profissão, os esforços empreendidos pelo Tribunal Marítimo para promover o maior conforto e eficácia no desenvolvimento do munus público do advogado. Sem dúvida, esses esforços tiveram a sua expressão máxima com a implementação do Sistema Eletrônico de Informações, traduzidos pela sigla SEI, em outubro de 2020, sendo o resultado de um esforço hercúleo do TM que não parou durante a pandemia da Covid-19. Ao contrário, reinventou-se, trazendo importantes melhorias, entre as quais a atuação do advogado por meio digital. Esse era, na verdade, um clamor de vários colegas de outros estados do Brasil que precisavam viajar ao Rio de Janeiro a fim de bem patrocinarem os seus clientes. Atualmente, estes não só peticionam eletronicamente, mas, principalmente, fazem suas sustentações orais de onde estiverem. Com isso, o Tribunal Marítimo promoveu a isonomia no tratamento com os advogados, atendendo à justa demanda. Por outro lado, vale sublinhar que a Lei 8.906, de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 6º, declara não haver hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, ao revés, exigindo desses atores consideração e respeito recíprocos. Nesse particular, vez ou outra, a Comissão de Prerrogativas da OAB é convocada a comparecer para registrar ou pacificar violações a essa lei em algum tribunal ou vara.
Felizmente, no Tribunal Marítimo, a desnecessidade dessa atuação da OAB é total, vez que aqui vigoram a cordialidade e o tratamento respeitoso como regra primária. Percebe-se, portanto, a preocupação desta Corte com o texto constitucional, no sentido de que o advogado é indispensável à administração da justiça, respeitando-se o sistema acusatório consagrado no ordenamento jurídico brasileiro. Diante disso, concluímos que a resposta mais importante à pergunta apresentada no início desta breve fala é: ser advogado no Tribunal Marítimo é ter a certeza de que aqui encontrará respeito e cordialidade, enquanto exercer a sua obrigação de buscar, empregando toda a sua expertise, o direito de seu constituinte. É saber que navegará em mares calmos e sempre com água suficiente sob a quilha. Parabéns ao Tribunal Marítimo pelos 90 anos de existência, promovendo não só a segurança da navegação e a justiça, mas sendo relevante à sociedade também ao observar a importância do advogado maritimista para alcançar os seus objetivos. Vida longa à Corte do Mar. Obrigada. A questão de ordem apresentada pela doutora Ingrid Zanella. Passa a palavra à senhora secretária para leitura. Abre aspas. Na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB, registro todo o reconhecimento pelo importante papel do Tribunal na efetivação da justiça em nosso país, pela promoção da segurança marítima. Uma corte formada por juízes com formações específicas, possibilitando uma visão constitucional e em prol da segurança marítima, demonstra que nosso país está no rumo certo do desenvolvimento econômico, priorizando nossos mares e suas riquezas. A segurança marítima atrelada à sustentabilidade são valores indissociáveis de nossa Constituição Federal, nortes ainda do julgamento do Tribunal Marítimo. A nossa comissão registra publicamente a importância da Corte do Mar para nosso país e parabeniza todos os integrantes do tribunal, em nome do senhor juiz-presidente Almirante Ralph Dias, pela atuação ímpar em prol da segurança dos nossos mares. Viva o Tribunal Marítimo, fecha aspas. Doutora Ingrid Zanella Andrade Campos, presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da OAB de Pernambuco e juíza suplente do Tribunal Marítimo. Retorno a palavra ao senhor comandante da Marinha, almirante esquadra Marcos Sampaio Olsen, para presidir, conduzir a sessão solene. Senhores ex-ministro e ex-comandantes da Marinha, senhores membros e ex-membros do Almirantado, senhor juiz-presidente do Tribunal Marítimo, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa, em nome de quem cumprimento seus ex-presidentes e juízes. Senhores desembargadores Alcides Martins Ribeiro Filho e Antônio Carlos Esteves Torres, senhor diretor da Procuradoria Especial da Marinha, vice-almirante Luiz Otávio Barros Coutinho, senhores almirantes, senhoras e senhores. A Autoridade Marítima Brasileira sente-se honrada em tomar parte da celebração do 90º aniversário do Tribunal Marítimo. Agradeço inicialmente aos membros de Egrégia Corte pela distinção ao outorgar que me manifeste nesta ocasião. Historicamente, os povos que negligenciam as suas águas, com frequência, despendem elevado preço por sua complacência. O desenvolvimento das atividades ligadas ao mar
longe de ser uma opção arbitrária, emerge como uma necessidade inexcusável para aqueles povos que aspiram desenvolvimento e prosperidade. Por serem os oceanos espaços naturais de poder nas relações internacionais, fundamental a sociedade ter clara percepção da vital importância do mar e hidrovias interiores para o intercâmbio de riquezas e progresso do Estado. Isto posto, releva destacar ambiente operacional complexo e instável, porta de entrada para múltiplas ameaças. O Atlântico Sul, fulcro do entorno estratégico brasileiro, diversamente à sua porção norte, dista dos grandes centros econômicos globais. Faz-se mistério ao Brasil, longínquo daquelas nações amigas que movimentam sua balança comercial, ser competitivo nas atividades marítimas em benefício do comércio exterior e fortalecimento econômico do Estado. A habilidade de influir e controlar as vastidões oceânicas molda o destino e a estatura da nação. Assertiva que será alcançada com uma marinha moderna, aprestada e motivada. Uma força naval efetivamente capaz de garantir a liberdade do uso do mar e de prover segurança adequada ao tráfego marítimo de interesse nas águas sob jurisdição nacional, tendo ainda à disposição do Estado um sólido instrumento jurídico e regulatório que delineia protagonismo para a atuação de uma Corte do Mar. Condição para o bom ordenamento das atividades nas águas jurisdicionais brasileiras. A criação do Tribunal Marítimo remonta aos idos da década de 30. Questão diretamente relacionada à soberania, havia à época potenciais desafios relacionados aos acidentes e fatos da navegação. Face à premência do Estado não se colocar à mercê das decisões de tribunais extrafronteiras, diligência do Ministro de Estado dos Negócios da Marinha, vice-almirante Protógenes Pereira Guimarães, o órgão foi estabelecido em 1934, sob ordens do seu primeiro juiz-presidente, o então contra-almirante Adalberto Nunes. Sob esse prisma, o Tribunal Marítimo empresta importante espaço ao debate de assuntos tão caros ao país, ao tempo que abona contribuição basilar ao desenvolvimento de um poder marítimo cada vez mais forte. A manutenção proficiente dos registros de propriedade marítima especial brasileiro, a tempestiva apuração dos acidentes e fatos da navegação, a formulação de recomendações de segurança necessárias ao aperfeiçoamento do sistema de segurança do tráfego aquaviário, coligem ferramentas imanentes à salvaguarda dos interesses nacionais no mar e em águas interiores, em sintonia com os legítimos anseios da sociedade. Nesse sentido, oportuno também destacar a firmeza de propósito da Corte do Mar ao apresentar acórdãos elaborados por colegiado de excelência, propagados em anuários de jurisprudência que montam arcabouço inesgotável à disposição daqueles que clamam por conhecimento no âmbito do direito marítimo, o que sobreleva a competência e dedicação dos seus membros em prol da causa maior deste tribunal. Por dever de justiça, reitero o reconhecimento da Autoridade Marítima Brasileira pela valiosa contribuição prestada à instituição e ao Estado brasileiro. Momento propício, avulta enaltecer aqueles que no passado edificaram um legado de vitórias alcançadas por esta casa. E aos que hoje aqui trabalham, juízes, servidores civis e militares, manifesto cumprimentos pela conduta profissional e retidão de caráter dispensados no desempenho de suas lides. O esforço empreendido pelas senhoras e senhores reflete o respeito e a admiração que a Corte do Mar desfruta junto às diversas instâncias do Poder Judiciário e ao povo brasileiro. Por derradeiro, na pessoa do juiz-presidente, vice-almirante Ralph Dias da Silveira Costa, bom companheiro e belo amigo, auguro, sob a luz do Senhor dos Navegantes e a égide da Justiça, auspícios de bons ventos, com os mares que vierem, nas atividades deste valoroso Tribunal Marítimo. Declaro assim encerrada a sessão solene alusiva ao 90º aniversário do Tribunal Marítimo.
justiça e segurança para a navegação. Tudo pela pátria e pela Marinha. Obrigado.